de Deus, com a paz do Mestre Jesus. Vamos começar a noite de hoje agradecendo por estarmos aqui nesta linda e maravilhosa noite de reflexão espiritual. Amigos e amigas internautas, hoje vamos falar sobre o tema nada de extremos, sempre no equilíbrio. Daqui a pouco o pessoal vai estar entrando aí, daqui a 2 minutinhos a gente começa. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Coloque seu copinho com água, o meu já está aqui, ó. Vamos agradecer a espiritualidade maior pela grande oportunidade de estarmos conectados com o divino. Na noite de hoje, meus irmãos, vamos falar sobre este tema, nada de extremos, sempre no equilíbrio. Os irmãos que forem entrando aí, já pode colocar no seu copinho. Irmã Rossana, lá de São Mamede, tudo bom, né? Hoje vamos falar sobre equilíbrio, irmã. Vamos começar a noite agradecendo a toda a espiritualidade por estarmos conectados nessa luz divina. Pessoal que vai entrando aí, depois a gente vai deixar essa live gravada, vamos editar e colocá-la no YouTube, meu canal. Quem ainda não entrou lá, entre, compartilhe, curte. Humberto da Nóbrega Alves, temas espirituais e temas de educação, meu canal no YouTube. Pessoal que gosta de refletir sobre temas espirituais, sobre temas da educação, vamos entrar e ver lá o material produzido nesse período de pandemia. Estamos refletindo muito sobre a vida, sobre educação, sobre temas da nossa sociedade de uma forma geral. Quero agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, a oportunidade que me dão de estarmos juntos, refletindo sobre vários temas que a gente está trazendo aqui no decorrer dos dias. Vamos começar, daqui a pouco o pessoal está entrando, com a nossa prece inicial, pedindo apoio para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, agradecendo inicialmente a Deus, Pai de amor e bondade. Traz para cada um de nós o lenitivo, traz para cada um de nós o reconforto energético, o reconforto divino, de luz, de amor. Que na noite de hoje, os espíritos benevolentes de Deus, em nome de Jesus, toca o coração de cada um dos irmãos, toca o coração de cada uma das irmãs. Toca o meu coração com o conhecimento das coisas espirituais. Que Deus, na sua plenitude maior, desenvolva dentro de nós o sentido de sermos seres imortais e vivendo uma imortalidade no amor, vivendo uma imortalidade na essência do ser divino, que nós possamos estar conectados com esta energia sublime, essa energia maior, agradecendo sempre a oportunidade da vida, a vida que Deus nos deu, a vida que Deus nos possibilita enxergarmos para dentro de nós, a vida que Deus nos possibilita de amadurecermos enquanto seres espirituais. Divino Mestre Jesus, Filho de Deus, que neste momento todas as pleiades de espíritos estejam conectados com nós, trazendo reconforto, trazendo amparo e a luz para os nossos corações cansados, os nossos corações aflitos. Traga, Jesus, através dos mentores, caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos, enfermeiros, espirituais, o medicamento que necessitamos, o medicamento que precisamos, e que possamos começar essa noite com o coração aberto,
com o coração tranquilo. Boa noite, irmão Valmor. E estamos começando agora, irmão. Terminamos a nossa prece. E seja bem-vindo a mais esse espaço de reflexão, certo? Vamos começar a nossa reflexão de hoje. Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Mais especificamente, irmão Valmor, que já está aí, né? Vamos falar sobre o exagero, o extremo, que nós colocamos aqui, que nada de extremos, sempre no equilíbrio. É o tema de hoje. Os irmãos que já estão entrando aí, quero desejar a todos uma boa noite, certo? O Valmor está por aí, Sofia Mari, Câmara Lobo, Paulinho Dutra, alguns irmãos que deram o ar da graça aí. E vamos refletir, meus irmãos. Convido a cada um dos irmãos, convido a cada uma das irmãs a juntos analisarmos esse tema, certo, meu amor? Já podem colocando aí suas opiniões. O que é que vocês acham sobre equilíbrio? O que é que vocês acham sobre exageros? Sobre os extremos, o que nós chamamos de extremismos, né? Uma coisa salutar ou não? Você ficar como diz lá no interior, é 8 ou 80, né? Tudo bom? Sofia Mari, Câmara Lobo, tudo na paz, né, minha irmã? Minha irmã, Glória, tudo na paz, né? Tudo na paz. E olha só, meus amigos, minhas amigas, como eu falei, a gente vai falar sobre equilíbrio e espiritual, mas acima de tudo a gente vai falar sobre alguns pontos importantes quando nós falamos de equilíbrio, é sobre a importância do equilíbrio na nossa vida, diante das tribulações que cada um de nós passamos, diante dos desafios que cada um de nós passamos na vida. A gente vai falar sobre estes desafios e essas tribulações e sobre o equilíbrio que precisamos ter diante desses desafios e dessas tribulações. Porque muitos desses desafios, muitas dessas tribulações, nós sabemos, através das mensagens espirituais, que nos faz crescer, que nos faz refletir, que nos faz aprofundar nos objetivos existenciais, com responsabilidade, meus irmãos e minhas irmãs, morais, aproveitando a experiência do corpo físico para a conquista do que nós chamamos de felicidade real no nosso processo de autoiluminação. Hoje vamos falar sobre isso. E essa semana a gente escolheu um livro de Divaldo Pereira Franco, né, chamado Atitudes Renovadas. E Divaldo Franco, através da irmã Joana de Ângeles, traz alguns capítulos interessantes nesse livro. Essa semana eu já falei de um desses capítulos aqui. E hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Atitudes Renovadas de Divaldo Franco. E esse capítulo, ele vai tratar sobre este tema de equilíbrio. Sempre o equilíbrio. E vamos falar sobre este ponto. Nosso irmão Valmor já está colocando aí uma opinião. Nos dias atuais parece quase impossível manter o equilíbrio diante das provocações experimentadas no nosso dia a dia. Meu irmão Alain, lá de São Mamede, tudo na paz, né, meu irmão? E hoje vamos falar sobre esse ponto importante, que é o equilíbrio espiritual, através da irmã Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, uma das mentoras, né? No livro Atitudes Renovadas. E na nossa reflexão, meus irmãos, que nosso irmão Valmor já colocou aí, da dificuldade de se manter o equilíbrio diante desta vida cheia de tribulações, cheia de desafios, né? A gente vai tratar sobre aspectos importantes, sobre como manter o equilíbrio, sobre a importância do equilíbrio. A irmã Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, diz para cada um de nós que o equilíbrio é uma postura ideal em todas as circunstâncias e em todas as situações de nossa vida. Ou seja, para a espiritualidade, o equilíbrio é uma postura ideal. Na realidade, possa ser que nós não consigamos manter esse equilíbrio cotidiano, mas é uma postura ideal. Justamente de acordo com o tema. A espiritualidade diz nada de extremo, nem 8, nem 80. Precisamos manter um certo equilíbrio na vida. Essa postura é muito importante para que nós possamos permanecer cada vez mais intactos por dentro e por fora.
E neste aspecto, nós sabemos que são muitas as lutas, são muitas as tribulações na nossa vida, como eu falei inicialmente, da nossa existência terrestre, que muitas vezes essas tribulações, esses desafios, induzem muitos de nós aos desencantos e às amarguras da vida. Não é verdade, meus amigos e minhas amigas? Isso acontece porque o ser humano sempre aguarda resultados ótimos de todas as tentativas de realização. A gente só espera 100% e nem sempre a gente consegue 100%. De vez em quando aparece uma pedra no caminho, a gente tropeça e depois se levanta. As pedras também são importantes enquanto desafios, né? E muitas vezes esta busca de você achar que vai só encontrar resultados ótimos, né? A gente muitas vezes está desinformado quanto às finalidades da existência na Terra, uma vez que nós estamos no planeta de provação e expiação, e diante disso aparecem as tribulações e os desafios, não tem como a gente fugir. Eu posso até dizer que o equilíbrio é um grande teste, é uma grande prova para muitos de nós que precisamos estar intactos, por dentro e por fora, como eu falei inicialmente. E nesta linha de raciocínio, meus irmãos, minhas irmãs, a gente observa uma relação entre o equilíbrio e a imaturidade. Existe uma relação, né? Neste sentido, a gente observa que as utopias, as ilusões da vida, muitas vezes, convidam a gente a um otimismo exagerado. Tem gente que vive num mundo de utopias, de ilusões, e exagera nas coisas, né? Ou para mais ou para menos. E muitas vezes essas pessoas, sem as reflexões em torno dos valores reais que devem ser buscados em todos os empreendimentos. Quais esses valores que são importantes na vida da gente? Será que são os valores efêmeros? São aqueles valores que nos trazem os prazeres rápidos? Ou será que são os prazeres da alma o mais importante? Mas o que observamos, meus amigos, que numa ou em outra situação existe uma defasagem em relação à realidade, muitas vezes caracterizando desequilíbrio e imaturidade do espírito ou do indivíduo. Ou seja, existe uma relação e muitas pessoas relacionando a imaturidade com o desequilíbrio, mostrando que muitos de nós, como somos seres imaturos, ainda somos muito propensos aos desequilíbrios. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. O Valmor já colocou a dele aí. Daqui a pouco o pessoal vai colocar mais. E precisamos, meus amigos, precisamos, meu amigo, fazer reflexão em torno da necessidade de mantermos este equilíbrio cotidiano, que não é fácil, mas precisamos. E precisamos fazer uma reflexão diária. Uma reflexão, como diz a irmã Joana de Ângeles, que faz parte do hábito existencial, que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso modus operandi reencarnatório. Essas medidas do equilíbrio que se expressam confortadoras, orientando na conquista desses objetivos superiores da harmonia íntima, que deve, meus irmãos, viger em todos os momentos, por mais desafiadores que eles se apresentem. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Tem uma opinião de Valmor, deixa eu botar. Acredito que o equilíbrio tem maior possibilidade de ser conquistado a partir da maturidade. Isso mesmo, meu irmão. Com os sofrimentos experimentados ao longo da vida, vamos aprendendo a agir de forma menos exacerbada. Justamente, amigo Valmor, o que Joana de Ângeles coloca, que existe uma relação entre maturidade e desequilíbrio. Justamente por esses aspectos que você está colocando aí muito bem. Certo? Nesse sentido, a irmã Joana de Ângeles fala que precisamos fazer justamente essa reflexão. E nós observamos em muitas pessoas a insensatez, né? A insensatez que predomina o comportamento humano de uma forma geral. Que essa insensatez encarrega de conduzir a pessoa em busca de uma felicidade louca, de uma felicidade muitas vezes descontrolada, que não tem um pensamento de eixo dentro de você mesmo. Muitas vezes feita de sonhos ilusórios, de engodos
que passam muitas vezes a trazer o vazio existencial em prevalência, que foi o que eu falei terça-feira aqui sobre o vazio existencial, na mesma perspectiva psicológica de Joana de Ângeles, do mesmo livro que eu estou utilizando hoje. Esse vazio existencial justamente vem também da insensatez das pessoas que buscam uma felicidade louca através de coisas que muitas vezes não são reais, mas são ilusões do espírito que são puxados pela matéria ainda muito densa. Em muitas circunstâncias, meus irmãos, essa insensatez emula ao entusiasmo excessivo que termina em frustração, que termina em amargura. Isso a gente observa. A irmã Joana de Ângeles traz uma imagem figurada, para a gente muito interessante, chamada rio de distrações materiais. Preste atenção à figura que ela traz. Rio de distrações materiais. Para ela falar sobre isso, ela diz assim, que o ser humano muitas vezes encontra-se programado para alcançar um paraíso que nele reside em germe, aguardando o desenvolvimento que as experiências da vida se encarregam de liberar. Filosofias imediatistas, trabalhadas na futilidade, no entanto, fascinam as pessoas e conduzem as pessoas o que ele chama de rio caudaloso das distrações materiais, que produzem, muitas vezes, desarmonias e fazem com que as pessoas não vão ao autoencontro. É bem interessante essa figura que ela coloca, né? Procurando muitas vezes paraísos equivocados, as pessoas acabam buscando os rios caudalosos das distrações materiais. Não que as coisas materiais sejam coisas ruins, mas que muitas vezes as pessoas se colocam nas coisas materiais de uma forma escravizante ou escravizadora. Quantas e quantas pessoas se perdem no mundo e nas ilusões da matéria, que a matéria é importante enquanto possibilidade de reencarnação, de aprendizagem. Mas se você apega nela como mais importante, você pode acabar em um ledo engano. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião. Por enquanto não. E a gente precisa, meus irmãos, aprofundar os nossos objetivos existenciais diante dessa reflexão que a irmã Joana de Ângeles propõe, é fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Em face, muitas vezes, é essa opção equivocada. Muitas vezes, a gente tem opções equivocadas de vida, com expectativas, muitas vezes, de felicidade, que apenas é no comportamento sensorial de efêmera duração. Eu falo isso constantemente. São pessoas que procuram coisas efêmeras da vida. E o que acontece? A necessidade do aprofundamento nos objetivos existenciais, o que nós chamamos de conscientização da realidade, que é o grande desafio, que somente poucos estão interessados em aprofundar esses objetivos existenciais e preferem ficar na superficialidade da materialidade. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem se aprofundar e nem identificar esses objetivos existenciais. Muitas vezes se entregando à tristeza ou a alegrias de forma efêmeras. Para isso, meus irmãos, leva uma questão importante que nós falamos, que são as responsabilidades morais do espírito imortal. Como estamos vivendo esta imortalidade? Como estamos vivendo? Será que estamos aproveitando realmente essa encarnação da melhor forma possível? Muitas vezes não. Crê-se muitas vezes que nós estamos no caminho certo e às vezes estamos no caminho errado, porque não refletimos sobre as responsabilidades morais desse espírito que é imortal. Que muitas vezes vamos por caminhos que são incompatíveis aos objetivos dos nossos progressos de natureza transcendental. Sem dúvidas, meus irmãos, minhas irmãs, os compromissos terrenos, aqueles que fomentam o progresso da sociedade, também fazem parte das altas responsabilidades morais do espírito. Eu não estou falando aqui que a gente vai desprezar as coisas materiais, mas eu estou falando que a gente tem que atentar para as coisas morais. Há uma relação que precisa de um meio termo, do equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual. Nenhum nem outro demais, né? Nossa irmã Idelgari já está por aí.
Valmor já está colocando uma nova opinião aí, deixa eu colocar. E as paixões avassaladoras, Humberto? Tem alguma coisa a ver com as relações intensas? Tem sim, meus irmãos, olha. E eu li um texto, eu não estou lembrado de quem foi, acredito que está na codificação espírita, viu? Falando sobre paixões, viu, irmão Valmor? Nesse texto, que eu não estou lembrado no momento, mas me marcou muito, há uns 10 anos atrás, depois eu vou pesquisar e posso até passar para você, ele falava sobre paixões, e ele diz assim, que as paixões, elas são que nem cavalos selvagens, tem muita força, tem um vigor, tem uma energia muito grande. E assim como o cavalo selvagem, se nós não soubermos domar essas forças, a gente pode ficar ao bel prazer do cavalo selvagem. Tá entendendo? A paixão é como um cavalo selvagem. Nós precisamos domar. Não é que é uma coisa negativa, temos paixões, é normal ter paixões. Agora a gente não pode se deixar levar por essas paixões avassaladoras, demasiada, que deixa a pessoa descontrolada. A gente tem que tentar manter um certo equilíbrio com relação a essas paixões de uma forma geral. É fácil não, porque quando nós estamos apaixonados é como um cavalo selvagem mesmo. Às vezes a gente perde um pouquinho do controle, não é verdade? Não sei se respondeu o que o irmão falou. E nesse sentido, meus irmãos, precisamos manter o meio termo, um equilíbrio entre a importância do material e a importância do que é espiritual. Desse modo, é necessário refletir em torno de certas condutas da vida da gente, não se entregando de forma afanosa e exagerada ao labor material, como se fosse o único dever a cumprir. Tampouco abandona tudo, com desprezo das tarefas sociais, das tarefas humanas, a fim de cuidar da vida espiritual. A gente não pode descuidar das coisas materiais e das coisas que tem no nosso cotidiano e dizer, eu vou só ligar para as coisas espirituais. Não, a gente está aqui no mundo material para intervir também no mundo material, nas questões sociais, nas questões relacionais e assim por diante. Isso é importante. Agora, o que não pode é, como Joana Diante está dizendo aqui, desprezar as coisas de um lado ou de outro, ou desprezar totalmente as coisas materiais, ou desprezar as coisas espirituais. Para isso, o Espírito de Joana de Anjos diz, mantenha o equilíbrio. Porque o equilíbrio consiste neste caminho do meio termo que nós falamos. Uma das palavras que eu aprendi muito na doutrina espírita é tenha moderação. Nada de exagero. Isso é muito difícil, viu? Porque nós somos muito intensos nas nossas relações, principalmente nós que nos apegamos a bandeiras fortes de uma forma geral, e às vezes a gente não quer dar o braço a torcer por determinadas coisas, por determinadas ideias, às vezes a gente até acaba passando um pouquinho do ponto, né? Mas a gente tem que ter cuidado e acaba voltando um pouquinho atrás em alguns aspectos, ter um pouquinho mais de humildade, né? Saber que nós não acertamos sempre, não acertamos todas as vezes. E, como a irmã Joana de Ângeles diz, meio termo entre o que é material e o que é espiritual. Porque a gente não pode esquecer das importâncias das experiências no corpo físico. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma das mensagens que diz cuidar do corpo e cuidar do espírito. As experiências vividas no corpo físico ou na matéria, elas são de vital importância para o desenvolvimento do espírito. Se não fosse importante, meus irmãos, por que nós teríamos um corpo material? Por que nós viríamos para a vida material aqui? Luiz já está entrando aí, ó. Boa noite, meu irmão. Boa noite, né? E é importante nós falarmos isso, paz também para você, meu irmão. Porque nós não estamos aqui desprezando o corpo físico. O corpo físico é importante enquanto possibilidade de experiências na matéria. Possibilita através dessa encarnação, de cada encarnação que nós temos. Para que nós possamos alargar os nossos horizontes do conhecimento, os horizontes do conhecimento, os horizontes do sentimento. Lentamente que vamos fazendo isso, penetrando nos arcanos da vida, na vida no seu sentido mais pleno. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, vagarosamente, devagarinho aprendendo. Porém, a gente tem que aprender de forma muito segura, porque a marcha de quem pretende alcançar as alturas espirituais, ela é feita de pequenas realizações.
no círculo humano. Você não comece por coisas grandes, porque muitas vezes você pode não conseguir. Comece por pequenos atos, por pequenas coisas que você pode modificar, e não por grandes coisas, porque talvez você não tenha força para modificar essas grandes coisas que você queira modificar. Você que está em algum momento da sua vida passando por algum grande problema, né? Veja quais os pequenos atos que podem ser feitos para auxiliar a sanar no seu problema. Se você tem grandes tribulações e desafios na vida, comece a resolver cada um desses problemas que você considera como problema, como desafios do processo de aprendizagem espirituais, um por um, devagarinho, vagarosamente, mas continuamente. O céu que é ambicionado por muitos e que parece distante, meus irmãos, encontra-se ao alcance do primeiro passo, onde tem lugar as suas fronteiras que você mesmo vai. O céu e o inferno é aqui mesmo. Você é quem cria o seu céu e o seu inferno espiritual através do seu campo energético e vibracional. Nesse sentido, nós buscamos, em cada encarnação, essa conquista real da felicidade. Essa conquista real que somente se torna factível quando nós compreendemos do que esta felicidade se constitui. E muitas vezes nós compreendemos depois de muitos e muitos anos, depois de muitas e muitas encarnações. Os fogos fatos, meus irmãos, dos prazeres apresentados pelo materialismo e pelas doutrinas religiosas de ocasião, elas se diluem à medida que a realidade vai se apresentando, à medida que a vida vai se apresentando, a gente vai vendo os verdadeiros objetivos da vida. E às vezes a gente se perde em alguns caminhos, mas depois acabamos voltando para o caminho correto, através da dor, através do sofrimento. O vir a ser, que a todos aspiram, deve constituir pelos conceitos de beleza, pelos conceitos de harmonia e pela autorrealização, em que se firmam nos ideais enriquecedores da vida. E nós precisamos trilhar esse caminho do equilíbrio, não nos perdermos nos caminhos que nos possibilitam as aprendizagens, porque todos nós anelamos pela conquista deste paraíso, que é um paraíso possível para cada um de nós, que é aqui mesmo. Não esse paraíso ufanista que nós muitas vezes queremos, mas esse paraíso real de bem-estar com a sua consciência, de bem-estar com a vida, de bem-estar com o seu processo de autorrealização. Nada obstante, meus irmãos, pouco se entrega no afã de encontrar esse paraíso, derrapando-se muitas vezes quando você busca determinados paraísos, se equivoca e vai para então os abismos infernais do desequilíbrio. Às vezes você acha que determinada situação na sua vida é um verdadeiro paraíso, mas quando você vai aprender e entender a vida como ela é, você vai ver que aquele paraíso que você achava que era um paraíso de prazeres efêmeros, verdadeiramente são abismos infernais que levam a gente à perdição. E há muitas vezes falta de motivação na nossa existência. Há aqueles que assim procedem por elegerem os caminhos da obstinação perversa, da conduta irrefletida, das ambições desmedidas. E outros que existem, que embora se encontrem tristes para autopromover-se, afligindo e ignorando os demais carentes que encontram pelo caminho, a gente esquece das pessoas que estão convivendo com a gente. E nós precisamos nos atentar para o nosso processo de autoiluminação. O espírito de Joana de Ângeles afirma que todos nós temos luzes, como o próprio Jesus afirma. Vós sois luz do mundo, vós sois o sal da terra. E nós precisamos crer mais nisso. Luiz está dizendo que só conseguimos o equilíbrio se desenvolvemos dentro de nós paciência primeiro. É verdade. No final, me lembre que eu vou botar uma música sobre paciência, viu, Luiz? No final. Se você me lembrar, eu coloco. Nesse sentido, meus irmãos, é preciso a gente buscar esse processo de autoiluminação que Jesus diz que nós temos a luz interior. E é preciso acender essa luz, azeitar essa luz,
para fazermos jus ao que Jesus fala de nós, que somos luz, porque desse modo segue-se muitas vezes esses roteiros do céu, que é o roteiro de bondade, o roteiro de fé, o roteiro de solidariedade, que muitas vezes a gente não sabe vivenciar. É preciso a gente estar comprometido, né? Não comprometido com o mal, mas comprometido com o bem, para a gente não ficar estacionado nos ancoradouros dos vícios que se comprazem na comodidade do espírito, de ficar na sua zona de conforto e achar que está tudo tranquilo. E não está. A gente precisa revolver este terreno que está dentro de nós, que precisa ser plantado com luz, com bondade, com amor. É preciso a gente se auto-iluminar. Porque quando se acende uma luz, na razão direta que a claridade se esparce, os objetos que estão em frente, elas produzem sombra. E é valiosa por fora, sem dúvida. Todavia, quando alguém se auto-ilumina, a semelhança de uma lâmpada gloriosa, faz-se tudo claridade. Quando você se faz luz, você espalha essa luz. É por isso que Jesus coloca a importância do processo de auto-iluminação, de reconhecimento dessa luz interior. É importante nós atentarmos para isso, para esse processo que a irmã Joana de Ângeles chama de ascensão espiritual. O processo de ascensão espiritual, alguns mentores, alguns guias já conseguiram, por exemplo, os mestres ascensos, como Jesus e outros mais, né, já atingiram um patamar evolutivo muito grande. Nós também chegaremos lá, mas nós só chegaremos a esse patamar de um Jesus, por exemplo, do mestre ascenso, que é o nosso governador, que é o nosso guia, que é o espírito mais perfeito que botou os pés aqui na terra, o governador da Via Láctea. Só conseguiremos com muito esforço. Não se consegue de graça, achando que vai cair do céu. Esse esforço é empregado para, muitas vezes, emboscar-se no coração a luz da verdade, que é o compromisso de todo ser inteligente durante a sua experiência carnal. Cada passo que você dá adiante, cada passo que eu dou adiante, cada passo que você dá adiante, meu irmão, faculta a sua conquista do mais alto patamar na ascensão. Passo a passo, um passo de cada vez, né? E é importante a gente dar esse passo de cada vez. Nunca detenhas, meus irmãos, minhas irmãs, eu digo isso para mim também. Nunca detenhas essa luz, tendo em vista que não existe limites para quem se entrega à luta evolutiva. Existem limites para o mal, mas não existem limites para o bem. A luta evolutiva, ela é intensa e ela é contínua, grande. Nosso irmão Valmor está colocando uma opinião aí, ó. Como saber distinguir a diferença entre o equilíbrio e o comodismo? As pregações religiosas em muitos momentos nos deixam confusos em relação a isso. Olha só, meu irmão, isso aí é muito importante, essa questão que você está colocando. A gente não pode confundir equilíbrio com comodismo. O próprio processo de resignação, que é colocado por algumas religiões mais tradicionais, coloca assim, como que fosse resignação uma coisa passiva. Mas não, equilíbrio não é uma coisa passiva. Equilíbrio é uma coisa ativa. O comodismo não, é uma coisa passiva, é uma coisa que você se acomoda, né? Se acomoda. O equilíbrio não, é uma busca ativa. Uma pessoa que mantém o equilíbrio é uma pessoa que está ativa por dentro, ativando os seus processos internos de autorregulação, os seus processos internos de autoconhecimento, de autoiluminação. E já o comodismo não. Ele para no tempo e no espaço, é melhor assim. E a espiritualidade diz para nós que a pessoa que para no tempo e no espaço, ela não evolui espiritualmente, ela estaciona. E as pregações, de uma forma geral, como você mesmo diz, coloca-se, por exemplo, uma palavra que é muito utilizada, que é a resignação, como uma coisa passiva. E não, a resignação ela é ativa. É você ter a compreensão dos tempos espirituais, mas diante dos tempos espirituais, você fazer a sua ação no tempo seu, que precisa ter o merecimento. Você fazer por merecer. Uma coisa está atrelada à outra. Está entendendo, meu irmão? Eu acredito que é por aí. Nosso irmão Luiz está colocando aqui, ó. Façamos brilhar nossa luz, é verdade. É preciso a gente
fazer brilhar nossa luz. E não existe limites para a pessoa que se entrega à luta evolutiva de verdade, verdadeira. Não buscando inimigos no outro, mas buscando dentro de você mesmo. O maior inimigo somos nós, no nosso processo evolutivo e espiritual. E a espiritualidade, ela mostra, meus amigos e minhas amigas, setas de luz. Mostra caminhos, mostra indicativos, mas mostra essa seta de luz. E a gente precisa começar a vestir, então, nas setas de luz, que uma dessas setas, é a indumentária da humildade. Sermos humildes. Sabemos que temos limitações, mas também sabemos que temos potencialidade. A gente dá um passo atrás quando for preciso, dá 3 ou 4 para frente também quando for preciso, cada coisa de cada vez. Mas também não é só humildade que nós precisamos ter. Precisamos nos revestir, como a irmã Joana de Ângeles fala, com a couraça da fé em Deus. O que é uma couraça da fé em Deus? Da conexão com Deus, essa ligação íntima com Deus. Porque todos os nossos esforços se coroarão em bênçãos, e as tuas pegadas, elas ficarão na retaguarda, em setas de luz, que apontam sempre para um rumo seguro para aqueles que virão depois. A gente não pode pensar também somente em nós. Precisamos seguir a seta de luz, mas precisamos deixar nosso caminho aceso também para que outros venham nesse caminho. Cada um busca o seu caminho, mas o nosso caminho tem que ser um caminho que outros possam também vir no encalço, na luz. A gente pode ser exemplo para outras pessoas, não é verdade? Nosso irmão Luiz está colocando aí um exemplo. Não podemos viver na ociosidade do trabalho e a lei do progresso. Isso mesmo. Nada de comodismo, né? Dessa resignação passiva. Né? Então precisamos dessa humildade, como a irmã Joana de Ângeles fala. Precisamos dessa fé em Deus. Precisamos dessa fé em nós mesmos. Precisamos buscar essa seta de luz. Precisamos sermos seta de luz. A nossa missão é construir na Terra um mundo melhor, um mundo mais feliz. A nossa missão aqui na Terra não é explorar o irmão. A nossa missão aqui na Terra não é humilhar o irmão. A nossa missão aqui na Terra não é sugarmos a última gota do irmão. A nossa missão aqui é fazermos justiça social, é fazermos justiça espiritual. A nossa missão aqui é sermos solidários, é fazermos a caridade. A nossa missão aqui é fazermos o bem para nós mesmos, é fazermos o bem para o outro. A nossa missão aqui é fazer um mundo melhor. Esse mundo melhor depende de cada um de nós. E como o irmão Luiz colocou aí, é através do esforço, é através do trabalho. Iniciando com esse trabalho, não, vamos dizer assim, no mundo exterior. Começando pelo labor interior, labor íntimo, o trabalho interior. Deixa eu ver se tem aqui uma opinião. União é importante para evoluirmos, é verdade. Um ajuda o outro, né, meu irmão? Como eu coloquei aqui, nós sermos essa seta de luz, né? Cada um é responsável pelo seu processo de evolução. Mas é importante nós sermos exemplo para outras pessoas. O irmão Luiz mesmo para sua família, ou para mim, o amor para dele, e assim por diante, né? Cada um deixarmos uma trilha de luz, uma seta de luz, como a irmã Joana de Ângeles coloca. E ela coloca justamente isso, essa missão importante de cada um de nós que temos individualmente, se juntarmos ao coletivo e ampliar esse trabalho coletivamente a partir do trabalho interior, ampliando esse trabalho através dessas fronteiras que muitas vezes nós colocamos, indo além, não nos limitando. A gente precisa não ficar atrelado nas malhas do mal. Nesse empreendimento nós encontraremos as dificuldades que são colocadas muitas vezes até por anões morais, como a irmã Joana de Ângeles coloca. Tem pessoas que vivem na vida que são anões morais, são pequenos. Não aqui a gente está fazendo nenhum tipo de preconceito com relação à estatura, mas simbolicamente são criaturas em estatura moral baixa.
Pessoas que chegam perto de você, meu irmão, para desanimar você, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai ser vitorioso. Não entre nessa desses anões morais que botam a gente para baixo. São pessoas que elas são inferiores por dentro e querem que você seja iguais a ela. Pelo contrário, ajude essa pessoa a ser um gigante moral e não um anão moral. A gente não pode se envolver, por exemplo, nas malhas de bajulação, de encantamento, porque isso acontece com a gente também. A gente, pessoas que batem nas costas da gente, a gente achando que está fazendo bem, não está. Até a pandemia veio para unir os povos e cobrar de todas a humildade. Verdade. E a gente não pode se levar pela bajulação. Às vezes, eu até costumo dizer, eu não gosto de elogios demais. Eu sou um pouco pé atrás com elogios demais. Todo mundo gosta de elogios, né? Mas quando é demais, é o exagero. Que fala que não é equilíbrio. Esses elogios demais se transformam em quê? Em bajulação. A pessoa está querendo alguma coisa, né? Por trás dessa bajulação toda, né? Não estou aqui criticando ninguém que faz isso, mas cada um se olhe, né? Se olha. Caso muitas vezes a gente não consiga, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente mantenha o equilíbrio em todas as situações que nos deparamos, inclusive com os anões morais que botam a gente para baixo. E é preciso ter cuidado para a gente não ser um desses anões morais que bota os outros para baixo, que desanima. A gente tem que botar o outro para o alto. Se alguém chega perto de você dizendo que vai conseguir, que vai lutar por uma determinada coisa, vamos botar força para que ele consiga, para que ele trabalhe, para que ele progrida. E não dizer assim, você não vai conseguir, é muito difícil. Não existe nada difícil para quem quer. Pare, reflexione sobre isso, para que nós possamos avançar de forma conjunta, de forma segura. Ninguém é fracassado. A pessoa pode estar fracassada porque ela aceitou, ela acolheu ser fracassada. Mas ela pode ser uma pessoa vitoriosa, apenas ela precisa querer. Deixa eu ver, tem outra opinião aqui do Luiz. É perguntar sempre, será que estamos fazendo a nossa parte? Essa é uma pergunta importante, irmão Luiz. Será que estamos fazendo a nossa parte? Cada um faz a pergunta para si mesmo, né? Qual a parte que você está fazendo? Qual a parte do latifúndio, né? Que você está fazendo? Colaborando para um mundo melhor, para esse grande latifúndio espiritual que é o planeta Terra, que é a nossa Via Láctea. E Joana de Ângeles diz, nunca percas o equilíbrio, nunca desista dos seus ideais. Seus ideais que engrandecem a sua vida, que dignifica a sua existência. Todo empreendimento que objetiva a transformação moral do indivíduo e da comunidade enfrenta dificuldades e lutas. Nada é fácil, tudo exige luta. Principalmente se for lutas dignas. Todo grande empreendimento exige muito trabalho, exige muito suor, exige muito esforço. Permanece, meu irmão, minha irmã, confiante no teu esforço e no auxílio que receberás de Deus. Deus não vai deixar você desamparado, nem a mim. Através também dos mensageiros espirituais, que muitas vezes estão o tempo todo querendo te ajudar e você não dá espaço para isso. Nunca percas o equilíbrio quando você se encontrar no meio de uma batalha. Se você nesse momento está no meio de uma batalha espiritual, não desanime, levanta a cabeça. Procure as armas do bem, do amor. Procure Jesus como esse grande escudo. Não um escudo que vai maltratar o outro, que vai derrubar o outro, que vai ferir o outro, mas um escudo de amor que vai acolher o outro e vai acolher você também. Nossa irmã Dailva está entrando aí. Nunca percas o equilíbrio. E nesse sentido, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Luiz está dizendo, nossa meta é sem dúvida a vida futura, entretanto temos muito trabalho de melhoramento interno até lá. Neste sentido, nós precisamos ver uma coisa importante. Quem é o Espírito? Quem é essa seta de luz que pode nos ajudar bastante? A espiritualidade nos fala, que é Jesus. A espiritualidade nos diz que Jesus é o Espírito mais perfeito que colocou os pés aqui na terra. É o Espírito mais equilibrado.
que diante de todas as tribulações nunca perdeu o equilíbrio. É Jesus, foi Jesus e será Jesus. O Espírito que ilumina a todos nós. É Jesus, o governador dessa orbe que aqui nós nos encontramos, esse grande rei solar. Jesus desceu, nós chamamos aqui de vale sombrio do planeta. Jesus veio a um planeta muito difícil. Ele mesmo veio, tomou a carne, se corporificou e veio por aqui. Mergulhou nessas densas vibrações para vir estar conosco, para dar o exemplo de que ele conseguiu e que nós também conseguiríamos. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Mestre Jesus, ele veio libertar todos nós por definitivos da ignorância. Ele veio aqui para dar o exemplo que todos nós estávamos aprisionados da selvageria espiritual. Jesus, ele vem a cada um de nós, a todos os momentos, a demonstrar carinho, a demonstrar que está junto conosco. Esse grande rei solar, que é Jesus, esse grande rei moral, que é Jesus, ele dá a cada um de nós a mais sublime experiência espiritual. É preciso a gente observar muito disso no exemplo de Jesus, o quanto ele passou por dificuldades e em nenhum momento ele perdeu o equilíbrio. Ele foi seta de luz, ele é seta de luz para todos nós. E Jesus, ele veio para trazer o exemplo máximo de equilíbrio. O equilíbrio de Jesus se deu em vários momentos diante da sua vida, enquanto estava aqui conosco. A transfiguração gloriosa de Jesus, que foi homenageado por Moisés, que foi homenageado por Elias, espíritos já iluminados como Elias e Moisés, vieram a Jesus glorificar esse grande rei solar. Os tabernáculos, que foi aquele movimento que aconteceu de transfiguração, Elias, Moisés e Jesus. Quando Jesus se transfigurou, estavam lá dois espíritos iluminados, mas Jesus era o principal. Jesus é o principal. Olha, Jesus, daí eu vou estar dizendo que é puro amor, verdade, nunca se queixou e nunca se sentiu ofendido. O equilibrado, a pessoa equilibrada não se sente ofendido. Quem se sente ofendido é quem ainda não está equilibrado, é quem ainda não está no seu eixo. Muitos de nós, em alguns momentos da vida da gente, não nos sentimos equilibrados. E Jesus, ele permaneceu inalterado em termos de ofensas que fizeram a ele, mas ele só demonstrou luz e muita luz. Mesmo diante, meus irmãos, da cruz infame e da punição indevida, que ele teve uma punição, ele foi torturado, mas não reclamou. Ele venceu tudo isso. A vitória de Jesus é tão grande que a sua mensagem até hoje perdura. Mesmo alguns dizendo que Jesus foi um fracassado, como Nietzsche disse, né? Mas nós sabemos que a vitória de Jesus foi imensa, porque a sua mensagem permanece até hoje. Ele é o exemplo de equilíbrio máximo. Jesus é esse exemplo. Nessa elevação do amor sublime que ele demonstrou, no momento de adentrar na sua esplêndida e permanente madrugada luminosa da imortalidade através da ressurreição, que foi o ápice de Jesus. Jesus é esse grande exemplo para cada um de nós. Jesus demonstra a importância de agirmos com muita fé, de agirmos com benevolência para com o próximo, para consigo também. E na noite de hoje, meus irmãos, a gente trouxe essa reflexão aqui sobre o equilíbrio. Nada de exagero, nada de exagero é o que Jesus mostra para nós. Eu escolhi uma música para finalizar. Nosso irmão Luiz tocou num ponto importante aí, que é a paciência. Jesus, caminho, verdade e vida. Luiz, eu escolhi uma música aqui para passar para vocês, para encerrar. Daqui a pouco vou fazer a prece. Quero agradecer
a oportunidade e a presença de todos os irmãos e as irmãs. Vou editar daqui a pouco, vou jogar no YouTube para quem não assistiu por completo ou para quem queira assistir. E eu escolhi uma música aqui para encerrar, em homenagem ao nosso irmão Luiz, que falou sobre essa coisa importante aí, que é a paciência, né, Luiz? Importantíssima a paciência. Deixa eu botar aqui, vocês vão gostar dessa música. É a música de Lenine, não sei se vocês conhecem, chamada Paciência. A paciência é importante, a gente tem que ter muita paciência diante das tribulações da vida, né, meu irmão? Muita paciência mesmo. Deixa eu botar aqui. Eu quero que os irmãos curtam um pouco dessa música, depois a gente vai fazer a prece, tá certo? Daqui a pouco, você que está precisando de oração, coloca o seu nome aí que a gente vai fazer a prece. Enquanto isso, vamos escutar essa música aí, homenageando aí nosso irmão Luiz, que falou de paciência. Música cantada por Lenine, Paciência. Letra belíssima. Curtam. Daqui a pouco, nossa prece final. Gratidão, meus irmãos. Tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tudo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para não. A vida não para não. A letra é muito bonita, mano. A vida não para, viu? Precisamos ter paciência. É verdade. A vida não para. Se você está passando por dificuldade, vamos ter um pouco mais de paciência. Para ter equilíbrio, precisamos ter paciência. Decididamente, a paciência é esse grande ingrediente que a gente pode se fortalecer. Vida é tão rara. A vida é tão rara, né, meus irmãos? A vida é muito rara. Como a música de Lenine fala, precisamos ter paciência. É um exercício, muitas vezes a gente não tem, mas para que nós possamos crescer equilibradamente, é preciso termos um pouquinho mais de paciência. A vida é dura, sim, mas nós precisamos também sermos não duros, precisamos ser resilientes diante da vida. Quando jogam pedras na gente, a gente pega cada pedra e coloca e edificar um castelo de luz, um castelo de amor. E eu espero que os irmãos, na noite de hoje, tenhamos juntos refletido sobre a importância de não estarmos atrelados aos exageros,
como diz no interior, ao 8 ou ao 80. Mas estamos atentos ao equilíbrio, ao meio termo. É no meio termo que nós encontraremos a paz, que nós encontraremos a sensatez que Jesus fala. Muito obrigado, meu irmão Luiz está agradecendo aí. Vamos para a prece final. Na prece final, quem estiver precisando de algum apoio, vamos pedir à espiritualidade maior que faça a sua parte, auxiliando a todos aqueles que necessitam de um amparo. Levemos o pensamento a Deus. Deus de amor, Deus de bondade. Neste momento, cada um dos irmãos que colocou seu copo com água, peça a Jesus e aos espíritos de luz que coloquem a energia que necessita. Nossa irmã Daíva está dizendo que exercitar a paciência é o caminho para o equilíbrio espiritual e emocional, verdade. A todos vocês, meus irmãos, neste momento, pedimos a espiritualidade para que vá ao encontro de cada um, da Ilva, de Luiz, de Valmor, de Simone e outros mais, de suas famílias, de minha família, para trazer um medicamento para o nosso espírito, para trazer a saúde para o nosso corpo material também. Coloque a mão no seu coração. Sinta neste momento a batida da vida. Deus de amor, Deus de bondade, traz para cada um de nós o equilíbrio. Mas antes de trazer o equilíbrio, traz a paciência, para que diante das tribulações da vida, das lutas, nós estejamos cada vez mais fortes, mais cheios de fé, mais cheios de luz. Agradecemos a toda a pleiade de espíritos iluminados, caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos, enfermeiros, Zé Menezes, André Luiz, Dr. Fritz, Luiz Sérgio, todas as equipes espirituais. Auxilia a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Aquelas pessoas que estão passando por processos obsessivos, que neste momento possa libertar o seu espírito das dores, dos sofrimentos, através do amor, através do processo de ascensão espiritual. Irmãos e irmãs, que Jesus esteja presente na vida e na sua casa, material e espiritual. Muita paz e muita luz. Terminamos a noite com essa água fluidificada, com o medicamento que você precisa. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine a todos nós. Estaremos na próxima semana com mais lives. Estaremos na próxima semana abertos aqui a refletirmos juntos a temas que nos trazem reconforto, a temas que nos trazem construção espiritual. Agradeço a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Aquele irmão, aquela irmã que queira que eu trate aqui de algum tema, pode colocar no meu privado, no message, certo? Se tiver algum no meu WhatsApp também, pode mandar no WhatsApp o tema que você queira que eu aborde aqui. E a gente vai estar trazendo. Aqui é um canal, meus irmãos e minhas irmãs, um canal de debate. Um canal que nós estamos juntos, não sozinhos, estamos construindo esse canal, certo? E agradeço sempre a oportunidade que vocês me dão de prestigiar, certo? Essas reflexões, esses estudos que eu faço aqui todas as semanas, através da doutrina espírita e através de outras fontes que também eu pego para falar. Aos irmãos, hoje eu vou deixar editada essa live para quem não assistiu por completo, para quem queira compartilhar, eu vou jogar no YouTube, vou botar no Facebook também a live completa. E se vocês puderem compartilhar com seus amigos, com suas amigas, com a família, quem ainda não
Eu acredito que a maioria que está aí se inscreveu no canal Humberto Nobre Alves, que é o canal que eu tenho no YouTube, de mensagens espirituais e mensagens de educação. Meu irmão e minha irmã, meu coração cheio de alegria, deseja para todos e para todos uma boa noite, muita luz e muita paz. Que as bênçãos do Mestre Jesus se façam presente na sua vida, na minha vida e na vida de todos que estão aqui nesse planeta de provas e expiações. Deus abençoe. Boa noite.